Hello, jovens! Olha eu aqui de novo. E aí, pessoal, o que a gente trabalhou na aula passada? Na aula passada, nós trabalhamos movimento circular, nós introduzimos uma nova grandeza para o nosso estudo do movimento circular, que é a aceleração centrípeta, certo? E nós vimos que a aceleração centrípeta está relacionada a uma força que puxa a partícula para o centro da trajetória, que é a força centrípeta, ok? E nós vimos que a aceleração centrípeta e a velocidade escalar são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. E também nós vimos, lembra, sobre movimentos simultâneos. São movimentos que ocorrem todos ao mesmo tempo, mas que podem ser estudados de formas separadas. E se a gente fizer a união desses estudos aí de formas separadas, nós podemos obter velocidades resultantes, certo? E agora, pessoal, nós vamos continuar nessa linha e fazer uma revisão aqui, tá bom? Então vamos lá, olha só. Revisão de conteúdo, movimento circular uniforme, parte 2, ok? O movimento circular uniforme, pessoal. O que nós vimos? Aceleração centrípeta, ok? Vamos lá pelo nosso desenho, tá bom? Nós temos aí, olha só, a velocidade escalar, como eu falei para vocês, tá aqui a velocidade escalar. Vocês podem ver que eu falei para vocês, essa velocidade, ela tem valor constante, certinho? Se ela tem valor constante, mas você pode ver que aqui ela está numa direção e no sentido, aqui ela já muda direção e sentido, aqui neste ponto ela muda direção e sentido, e aqui também ela muda em direção e sentido, mas o valor numérico é sempre igual. Vocês podem perceber também que nós vimos que esta velocidade escalar, ela é o quê? Tangente à trajetória, tá, pessoal? Então, a gente fala que isso aqui ela é tangente à trajetória. Nós vimos também, então, aí, que nós temos uma força que une a partícula ao centro. Essa força é a força centrífuga, né? É a força centrífuga, ok? E relacionada à força centrífuga, nós temos uma aceleração centrípeta aqui, né? Opa, só corrigindo, a força centrípeta está relacionada à aceleração centrípeta, ok? Entendido isso? E esta aceleração, ela pode ser dada pela velocidade escalar ao quadrado, dividido pelo quê? Pelo raio, entendido isso? Olha só, vamos lá. A nossa aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, certo, pessoal? E lá Galilei falou que da independência dos movimentos, não foi isso, pessoal? Os movimentos apresentam a mesma duração, foi isso que nós vimos, por isso que é movimentos simultâneos, eles apresentam a mesma duração, porém podem ser estudados separadamente e não depende um dos outros, e isso nós vemos naquele exemplo da canoa e o menino no rio, não foi isso? E a velocidade para o objeto será resultante das velocidades, ok? E o que nós vimos? Quais foram os exemplos que nós vimos na aula passada? Eu posso ter resultante de velocidade, eu vou pegar duas, então tá aqui, ó, uma velocidade, a outra velocidade. Gente, isso aqui são dois vetores distintos, lembra? É movimento simultâneo. Os dois estão ocorrendo ao mesmo tempo, mas eu posso estudar separadamente. Isso vai depender o que? Da condição da questão, certo? O que nós vimos lá? Que quando eu pego esses dois vetores e, por exemplo, eu coloco assim, eu tenho direção horizontal, sentido aqui para a esquerda, certo? Eu tenho um aqui, ó, direção vertical, sentido para cima. Eles dois estão formando um ângulo de 90. Para eu calcular a resultante do ângulo de 90, eu utilizo o quê? Teorema de Pitágoras, não foi isso que nós vimos? A gente aplica aqui. Agora eu posso ter esses dois vetores distintos e eu vou estudar. Olha só, eu tenho dois vetores na direção vertical, eu tenho dois vetores na direção horizontal. Mas nesse caso aqui estão os dois para a esquerda e nesse caso aqui os dois para cima. Como é que eu faço para achar a resultante? É só somar, porque eles são paralelos. E eu também tenho um último exemplo, ó, vertical para cima e para baixo, horizontal, esquerda e direita. Como é que eu faço para descobrir aqui a resultante? É só subtrair porque estão em sentidos opostos, tá? Pessoal, fica comigo aí que na próxima aula tem exercício, tá bom? Tchau, tchau.
Galerinha, jovens, como eu gosto de chamar de vocês, vamos aí aos nossos exercícios de sala para a gente fazer mais aplicações e aprender mais. Com certeza, então vamos lá, olha só. Vamos tirar as nossas dúvidas, resolução de exercícios, atividades de sala. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Um ciclista treina em uma pista circular. Aqui a gente fala que é os roda fina, que são os espideiros, ok? Tá bom? Então aqui eu tenho, ó, eles estão treinando aqui movimento circular uniforme, pessoal. O que nós temos aqui? Movimento circular uniforme, velocidade constante. Então tá aqui a velocidade vale 20 metros por segundo. Sendo o raio da pista igual a 80 metros. Então esse aqui é o raio e essa aqui é a velocidade escalar, ok? Olha só o que ele está pedindo, determine o valor da aceleração centrípeta. Pessoal, vamos lá, aceleração centrípeta, nós estamos aqui em movimento ó, circular, ok? Nós temos aqui a velocidade escalar, que ela é tangente à trajetória, e aqui nós temos a aceleração o quê? Aceleração centrípeta, ok? Aceleração centrípeta aqui. Então, nós temos que essa velocidade vale 20, certo? E essa, deixa eu ver aqui, esse raio vale quanto? Que tá bem aqui. Tá aqui o raio, né? Tá aqui o nosso raio, vale quanto? 80. O que ele quer que a gente calcule? Justamente essa aceleração centrípeta bem aqui. E nós vimos lá, no nosso movimento circular, justamente que a aceleração centrípeta, ela é a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Entendido isso? Ah, professor, então é só pegar a velocidade, fazer o quadrado e depois dividir pelo valor do raio? Exatamente, pessoal. Olha só como é que vai ficar. V ao quadrado é 20 ao quadrado, dividido para 80, que é o raio. Eu tenho 400 dividido para quanto? Para 80. Então, neste caso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 5 metros por segundo ao quadrado, é a aceleração centrípeta desses atletas, tá? Lembrando que a aceleração centrípeta é igual para o atleta 1, igual para o atleta 2, para o atleta 3 e para o quarto atleta, porque eles estão com a velocidade de 20. Agora, é claro, se cada um tivesse a uma velocidade, cada um ia ter uma aceleração centrípeta constante individual. Entendido isso? Então, a gente fica aí com a letra D. Fechou? Vamos continuar, pessoal. Questão number 2, né? Porque o professor de física também é bilíngue, tá bom? Vamos fazer aqui, ó. Um objeto realiza o quê? Um movimento circular. E uniforme, velocidade escalar constante, certo? Eu tenho também aceleração centrípeta constante, tá bom? Então, vamos ver aqui. Eu tenho uma circunferência de raio de 100 centímetros. Opa, pessoal, tu já bateu o olho aqui, já percebeu o quê? Professora, não tá no SI. Então, vou pegar aqui uma, duas. Eu tenho aqui 1 metro, né? De raio, ok? Vamos deixar aí. E uma aceleração centrípeta de quanto? 4 metros por segundo ao quadrado, ok? Determine a sua velocidade. Pessoal, ele está querendo o que aí? A velocidade escalar, que é essa daqui, ó, que é a velocidade constante, ok? Da mesma maneira que nessa questão aqui nós vimos que a aceleração é a velocidade ao quadrado sobre o raio, a gente vai pegar essa mesma relação e vai aplicar aqui. Então, olha só como é que vai ficar, olha só. Deixa eu botar um desenhozinho aqui, olha que fofo, né, pessoal, aqui, ó. Uma vaquinha interestelar aí patinando nos anéis de Saturno, que fofo, né? Então, vamos calcular aqui, olha só. A aceleração centrípeta é o quê? Velocidade ao quadrado, né, dividido pelo raio. Neste caso, eu tenho o valor da aceleração, tá aqui. Eu tenho o valor do raio que a gente transformou, tá aqui. Agora eu vou isolar esta velocidade. Então, simplesmente eu vou fazer isso aqui, ó. Multiplicar aqui e aqui. Como é que eu vou ficar? V ao quadrado é igual a aceleração centrípeta vezes o raio, ok? Então, nesse caso aqui, olha só, V ao quadrado
é igual a aceleração centrípeta, que é 4, vezes o raio, que é 1. Velocidade ao quadrado é 4. Tá ao quadrado passa como raiz. Raiz de 4 nós sabemos que é 2. Então, eu tenho uma velocidade escalar de 2 metros por segundo. Ok? Você pode fazer desta forma ou você pode simplesmente, em vez de isolar, jogar logo direto na fórmula. Deixa eu apagar para vocês, para ver como vai ficar. Olha só. Pode jogar assim também, tá, pessoal? Bota o 4 aqui, o V aqui, passa o 4 multiplicando, tira a raiz do 4 e você tem um valor aí que vale quanto? 2 metros por segundo, e nós ficamos aí com a letra A de acerto, né, pessoal? Acerto. Então, vamos continuar aí, ok? Questão número 3. Considere um rio de margens paralelas, ok? Cuja distância entre as margens é de 100 metros. A velocidade da água em relação às margens é de 10 metros por segundo. Então, a gente tem a primeira aqui já. E nós temos um bote cuja velocidade em relação à água é de 5 metros por segundo, atravessa esse rio aí. Ok? Então, eu tenho o rio em relação às margens e o bote em relação à água. Tá bom? O rio de uma margem a outra no menor tempo possível, tá? É o que ele quer aí fazer, né? Assinale a alternativa que corresponde a esse tempo em segundos. Ou seja, vamos ver aqui o desenhozinho, que bonitinho. Tá ali o rio, né? Essa paisagem. Olha só os nossos atores fictícios aqui, aventureiros, atravessadores de margem de rio, né, pessoal? Então, eles querem fazer isso aqui, ó. Que bonitinho, né? Então, tá aqui. Vamos lá. Ó, tá aqui. O tempo mínimo da travessia só ocorre quando o bote atravessa o rio com velocidade quanto? De 5. A gente viu lá no exercício, né? Sempre perpendicular às margens. Perpendicular, gente, lembrando, é formando um ângulo de 90 graus, certinho? E, consequentemente, perpendicular à velocidade da correnteza. Então, vamos continuar aqui, olha só. Importante lembrar que os movimentos são independentes, como falou Galileu Galilei. E o tempo de travessia não depende da velocidade da correnteza. Com a correnteza, ele apenas chegará a outra margem mais próximo ou mais afastado do ponto de partida, mas o tempo de travessia será o mesmo. Então, olha só, ele atravessando lá, ok? Se não tivesse correnteza, gente, ele ia fazer isso daqui, ó. Como tem correnteza, ele vai fazer o quê? Isso aqui, entendido? Então, o que nós temos que fazer aqui? Então, a velocidade é a distância sobre o tempo, ok? Lembrando, então, se a gente for isolar aqui, né? Velocidade e tempo são inversamente proporcionais. O tempo é a distância sobre a velocidade. Então, nesse caso aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no exercício. Ele fala, né? Ele fala aqui que a distância entre as margens é 100. Então, nós vamos utilizar esse 100 lá, ok? Então, vamos lá, olha só. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar 100 dividido para quanto, gente? 100 dividido para 5, ok? Porque 5 é o tempo, nesse caso, em que ele... 5 é o tempo em que ele atravessa aqui. 100, né, é a velocidade e 100 é a nossa distância. Professora, mas e a tal da resultante? Pessoal, ele não pediu a velocidade, ó, se liga aqui, ele não pediu a velocidade resultante, ele simplesmente pediu o tempo em que a canoa vai atravessar o rio. Então, nesse caso, eu precisava da distância de separação das margens e da velocidade do objeto, ok? Fechou? Então, ali a gente obteve quanto? Quanto é que está escrito lá? 20 segundos. Então, a gente fica com a letra E de exato, né, pessoal? E de exato. Entendido? Vamos ver como nós podemos aplicar isso no Enem, tá? Então, vamos ver a questão 4. Duas cidades, A e B, distam entre si 400 quilômetros. Da cidade A, parte um móvel, P, dirigindo-se à cidade B, ok? E no mesmo instante, o que é no mesmo instante? No mesmo intervalo de tempo inicial, parte da cidade B, outro automóvel que? Dirigindo-se para onde? Para A. Então, tu tem de A para B um móvel P,
E você tem de B para A um móvel Q. E o instante de tempo inicial de A é igual ao instante de tempo inicial de B. Entendido isso, eles partem do mesmo instante, tá? Os pontos P e Q executam movimentos uniformes e suas velocidades escalares são de 30 km por hora e 50 km por hora, respectivamente. Então, esse aqui está para A e esse aqui vai para B. Olha só, quilômetros por hora, já viu que tem que transformar, né, pessoal? A distância da cidade A ao ponto de encontro dos móveis P e Q em quilômetros vale. Eu quero as distâncias, né, pessoal, nesse caso aqui, ok? Então, vamos lá, olha só. Corpo P e corpo Q. Para eu achar a distância do B, né, do P aí no caso, eu preciso da distância inicial, eu preciso da velocidade de quem? Do tempo. Alguém lembra dessa equação? Equação do movimento uniforme. Então, imagine, ó, A, B. Aqui é a origem do espaço. Então, inicialmente, o A está no zero. Quando ele vir para cá, ele vai ter percorrido toda a trajetória. Ao contrário, gente, vai ser o corpo Q, tá? Ele vai sair de uma distância inicial aqui e vai regredir, né? O movimento dele vai vir para cá, tá bom? Então, esse é o P e esse é o Q. Entendido isso? Então, aqui eu vou ter distância inicial de B e aqui eu tenho a distância de B. Belezinha? Opa, do P, né? É só para poder representar. P, Q e Q. Pronto. Então, ali, olha só, eu tenho a distância de P é inicialmente zero, mais a velocidade dele vezes o tempo, ok? Então, eu vou deixar aqui, tá guardadinho, tá? E do corpo Q, pessoal? Olha só. Eu tenho, lembrando, professor, esse 400, pessoal, olha só, esse aqui sai da origem do espaço e vai até a cidade B. A separação entre uma e outra é 400 quilômetros, entendido isso? Se eu faço o inverso, quer dizer que eu saio do 400 e vou até a origem, que vale quanto? Zero. Então, inicialmente, eu tenho 400, tá? Como o sentido da trajetória é para cá, esse cara tem velocidade positiva, ok? E este cara aqui, como ele está no sentido oposto, ele vai ter velocidade o quê? Velocidade negativa, ok? Então, está escrito aqui, ó, 400 menos 50t. Então, eu vou guardar esse resultado bem aí. Entendido? Fechou? Pessoal, eles não vão se encontrar, eles querem saber o instante de encontro. Para eu estar, vamos lá, isso aqui é importante, vocês viram lá no movimento uniforme. Para eu ter o mesmo instante, eu tenho que estar na mesma posição. Então, se você vai se encontrar com uma pessoa, com um amigo, um colega seu, né? Qual é o instante de tempo desse encontro? Eu não sei, mas eu sei que eu tenho que ocupar a mesma posição. E é isso que nós vamos fazer, tá bom? Vamos lá, olha só. Então, ali, ó, tá aqui em cima, como vocês podem ver, deixa eu apagar. Eu estou ocupando a mesma posição. Se eu igualar isso daí, você vai ver, pessoal, que tem uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos resolver? Então, eu tenho 30t do ponto P e eu tenho 400 menos 50t do ponto Q. Então, neste caso aí, eu vou passar esse cara que está subtraindo, eu passo ele somando aqui. Eu tenho 80t igual a 400. Quanto é que eu vou ter aqui? 5 horas, né? Eu vou ter 5 horas, tá? Então, nesse caso aí, ó, o P vai estar uma distância de 150 quilômetros. Professor, e o quê? Pessoal, lembrando o que eu falei para vocês? Que para eu achar um instante de encontro, eu tenho que estar ocupando a mesma distância. Então, imagine, se daqui para cá tem 400 quilômetros e eu me encontro em 5 horas, os dois vão estar ocupando aquela posição que a gente encontrou ali, que é quanto? 150 quilômetros. Olha só, dê uma olhadinha de novo lá, olha. Tá ali, ó. Ok? Então, isso aqui também vai servir para o outro. Entendido isso, pessoal? Bacaninha, né? Nossos exemplos. Ó, espero que vocês tenham gostado do exercício. E na próxima aula tem mais, tá bom? Tchau, tchau.